Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. No vídeo de hoje, vamos falar da santificação e da purificação do homem, na qual o seguidor do Messias tem que alcançar para agradar o nosso Criador. A palavra santificação, santo, significa separado em sua expressão mais simples. Santificação é o processo da graça do Criador, por meio da qual o crente fiel é separado do pecado e se torna dedicado à justiça e obediência para com o nosso Criador. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim para que o homem fique contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue-me após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que vos tires do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra há de crer em mim. Nota-se que até dentro da nossa própria casa e família haverá divisão por causa da verdade, e devemos lutar e tomar a nossa cruz e prosseguir este caminho. E o Messias afirmou que os seus seguidores estão no mundo, mas o mundo não está neles. Eles não querem que sejamos contaminados. Não se refere à nossa morada, a terra, mas sim do sistema das trevas, no qual a sociedade foi e está envolvida. O Messias quer que possamos absorver toda a verdade, e a verdade é a palavra do Criador. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Mostrar-vos-ei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vos fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes que vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Mas tudo isso os farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vejamos que a verdade para a santificação está sendo passada para muitos, porém o seu relacionamento com o Criador, através do Messias, está errado. E devemos não apenas ouvir, e sim começar a praticar. As palavras do nosso Salvador é bem clara. Quando você toma a decisão de sair do mundo e começa a obedecer e se santificar, o mundo começa a te aborrecer de tal forma que passa a te zombar, humilhar e até mesmo odiar. E as pessoas que te perseguem, o Messias diz que elas não conhecem o nosso Criador. Portanto, cingido os lombos do nosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do Messias, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como os malfeitores, glorifiquem o Criador no dia da visitação, ao observar as vossas obras.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Santos sereis, pois eu, o Senhor vosso Criador, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Criador. Observamos nessa passagem bíblica de Levíticos, capítulo 19, do versículo 1 ao 3, que o Criador menciona inicialmente 2 dos 10 mandamentos. Um relacionado ao amor ao Criador, que nesse caso é a guarda do sábado, e o outro ao amor relacionado ao próximo, que nesse caso é o honrar pai e mãe. Esses 2 mandamentos são os únicos dos 10 que nos diz que sim, devemos fazer. Pois, como a própria Escritura diz, que esses 2 mandamentos é um ato de justiça e santificação. Lembra-te do dia de sábado para se santificar. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. E os outros 8 demais mandamentos são os únicos que têm a palavra não, indicando que não devemos fazer, pois eles são computados como um ato de juízo. Na Escritura está escrito: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base de seu trono. Quando aceitamos a seguir o Messias e aceitar ele como o único suficiente Salvador, temos o dever de obedecer os mandamentos do Criador e largar nossa vida antiga, e devemos nos santificar para o nosso Criador. Temos que estar sem mancha e irrepreensível naquele dia. Sabemos que o único e perfeito foi o nosso Salvador, porém o nosso Criador quer que nós se esforcemos para nos santificar, mesmo sabendo das nossas fraquezas e limitações. A palavra purificação é o ato que torna puro ou limpo um objeto, lugar ou uma pessoa, a fim de poderem ser usadas ou tomar parte no culto de adoração do Criador. Mas aí vocês se perguntam: santificação tudo bem, mas agora esse papo de purificação? O Messias morreu por mim na cruz para nos salvar, santificar e purificar de nossos pecados. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Messias, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificar, com a lavagem da água pela palavra. Sim, irmão, também concordo plenamente com todos vocês. Pura verdade. Porém, o Messias morreu por nós, para nos salvar e para nós ter acesso ao Pai, o nosso Criador. Seu sacrifício não foi feito para a gente continuar em pecado e nas impurezas deste mundo. Pelo contrário, e sim para a gente se arrepender de nossas transgressões e nascer de novo. Um novo ser de obediência e com senso de justiça, pois o pecado é a transgressão da lei, os 10 mandamentos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer um que comete pecado, também infringe a lei, porque o pecado é a infração da lei. Chegai-vos ao Criador, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e o vosso duplo ânimo purificai os corações. Observamos a própria Escritura que devemos fazer a nossa parte, de sempre manter nossos corpos e almas limpas de impurezas, pois essas impurezas nos levam a cultivar o pecado, e o salário do pecado é a morte. Existem diversas formas de um ser humano se tornar impuro. Dentre elas, a primeira e crucial é a não observância dos 10 mandamentos, mas sobre isso já explicamos nos vídeos anteriores. Vamos observar algumas situações que podem levar ao homem a se tornar impuro e imundo. A fornicação é todo tipo de prática sexual condenada pelo nosso Criador. O Criador fez o sexo para ser feito entre o homem e uma mulher e dentro do casamento, como forma especial de união e também para gerar filhos. Todo ato sexual que se desvia desta forma é fornicação.
Fornicação inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualismo, zoofilia, incesto, cibersexo e pornografia, e qualquer outra perversão sexual. Não cometerás adultério, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Criador. Fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos, fornicações, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira do Criador sobre os filhos da desobediência. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscências, como os gentios que não conhecem o Criador. Venerado seja, entre todos, o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e os adúlteros, o Criador os julgará. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Criador? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, ao Criador no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Criador. A palavra lascívia quer dizer sensualidade e sexualidade excessiva e exagerada, um pecado grave que faz até pessoas que não te conhecem a pecar. Por isso, devemos tomar cuidado de que forma um homem e uma mulher fala, se comporta e se veste, para não fazer o irmão pecar, pois você será cúmplice de incentivá-lo a cometer este pecado. A Escritura Sagrada diz que ter um relacionamento homossexual é pecado. O casamento e o relacionamento sexual foram feitos pelo Criador para ser entre um homem e uma mulher. Devemos amar uns aos outros conforme a palavra do Messias. Porém, temos que tomar cuidado com os desejos sexuais. É importante lembrar que o Criador ama todos, independente do pecado que cometemos. Homossexualismo não é um pecado imperdoável. Devemos amar as pessoas homossexuais, pois todos nós temos pecados. Devemos apenas se arrepender e não pecarmos mais. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Por isso o Criador os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo para si a mesma recompensa que convinha ao seu erro. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino do Criador? Não vos deixeis enganar, nem os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, os bêbados, maldizentes, os caloteiros, não herdarão o reino do Criador. Nem te deitarás com um animal para que te contamines com ele, nem uma mulher se porá perante um animal para se ajuntar-se com ele. Confusão é. Poligamia é um casamento de um homem com mais de uma mulher ou vice-versa, ou seja, aquele relacionamento conjugal de um homem com duas ou mais mulheres. O Criador permitiu a poligamia para proteger algumas pessoas de situações piores. Nos tempos da Bíblia, uma mulher solteira e sem família era muito vulnerável. Mulheres tinham poucas oportunidades de emprego e muitas sem famílias acabavam na pobreza e na prostituição. Por isso era muito importante uma mulher ter marido ou filhos crescidos para cuidar dela. As leis da antiga aliança sempre protegiam os mais vulneráveis na sociedade. Muitos homens morriam nas guerras e muitas mulheres ficavam viúvas e com isso ficavam desamparadas. Embora sempre, estes relacionamentos polígamos sempre resultavam em problemas e desprezos, como nos casos de Abraão, Esaú, Jacó, Davi e Salomão. Mas a Bíblia mostra que o ideal é a monogamia e não encoraja a poligamia. E disse o Senhor Criador: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-eis uma ajudadora idônea para ele. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que fez no princípio o macho e a fêmea o fez? E disse: Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o Criador ajuntou, não separe o homem. Nem o homem se chegará à mulher parenta de sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Chegamos à parte que a maioria também não aceita junto com o sábado, o quarto mandamento, o comer animais imundos. Antes de começar, vamos ler a passagem bíblica que as pessoas sempre usam para se justificar. E ele disse-lhes: Assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que fora entra do homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puro todos os alimentos. E dizia que o que sai do homem, isso contamina o homem. Notamos um erro grave que muitos cometem ao realizar a leitura. No mesmo capítulo 7 de Marcos, no versículo 2 e 3, diz assim: E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Nota-se que o diálogo era sobre o lavar as mãos, e eles estavam comendo pão. Pão não é animal. Eles não estavam comendo animal impuro. Os fariseus e judeus não comem sem lavar as mãos. Porém, naquele momento, os discípulos do Messias comeram pão sem lavar as mãos. E isso os escandalizou, pois era a tradição de lavar as mãos diversas vezes. Daí o Messias aproveitou a situação para dar uma lição neles, e disse que o pão que eles estavam comendo naquele momento, com as mãos sujas, não contamina o homem, e sim o que está dentro do coração. Está vendo, irmãos? Não podemos isolar um trecho bíblico e sim um mero contexto. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Vemos que o Criador já tinha informado a Noé qual animal era limpo e qual animal era imundo, bem antes de passar as leis do limpo e sujo em Levíticos para Moisés. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e que ruminam, estes comereis. Porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Não comereis destes, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Estes vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos serás imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina. Esse vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todos que têm barbatanas e escamas, nas águas do mar e nos rios, esses comereis. Mas todos os que não têm barbatana nem escamas, no mar e nos rios, todo réptil das águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Animais que ruminam são herbívoros. Eles se alimentam de vegetais, frutas e algas. A base de alimento desses animais são saudáveis. Por isso o Criador permite a gente comer eles. E dos animais aquáticos, os únicos permitidos são os peixes. Porém, os peixes que contêm barbatanas e escamas, pois suas escamas os protegem dos metais pesados e de outras substâncias que contaminam a água. Consequentemente, o homem que comer pode se contaminar, adoecer e até morrer. E outros, por si só, já possuem doenças por causa da sua utilidade na natureza, como o porco, ratos, camarão, lagosta, entre outros, pois são considerados os lixeiros da terra e do mar. E comem tudo o que tiver pela frente, inclusive o resto de outros animais. O exemplo é o peixe baiacu. Ele é venenoso e mata o homem. Será mesmo que o Messias santificou? Não tentarás o vosso Criador. Um povo que em meu rosto me provoca continuamente a ira, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos.
que habita entre as sepulturas e passa noites junto a lugares secretos, come carne de porco e em suas panelas tem caldo de coisas abomináveis. Porque o Criador julgará com fogo e com espada todo homem, e serão muitos os que o Criador matará. Os que se santificam e se purificam para ir aos jardins, seguindo um que está no meio. Os que comem carne de porco é abominação, e o rato serão mortos juntos, diz o Criador. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Nota-se que o Criador abomina a prática e o costume de comer animais impuros, sujos, e ele vai julgar com fogo e com espada naquele grande e terrível dia do Senhor. Não podemos esquecer que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e o nosso corpo foi comprado por um preço, e não nos pertence. Mas sempre aparece um espertinho e vai querer se justificar com essas passagens. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou lua nova, ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Um fato importante da carta aos Colossenses é que o apóstolo Paulo estava combatendo os gnósticos, pois eles misturavam muitas práticas místicas na verdadeira religião. E Paulo combatia isso. Eles colocavam em suas filosofias tradições judaicas e faziam restrições alimentares. Como uma delas era se tornar vegetarianos, não comer carne, mesmo que o próprio Criador permitiu comer os animais puros. E também os gnósticos seguiam as leis cerimoniais de Moisés, como a circuncisão e festas sabáticas. E uma observação: o sábado que o apóstolo Paulo mencionou não era o quarto mandamento da lei moral. Ele relatou os sábados cerimoniais, que são a Páscoa, as festas dos pães asmos, festas das colheitas, festa das trombetas, dia da expiação e as festas dos tabernáculos. Todas essas festas sabáticas eram sombra do que viria, o Messias. O quarto mandamento da guarda do sábado e a nova Páscoa para relembrar a morte do Cordeiro ainda estão em vigor, pois ele mesmo disse: fazei isso em memória de mim. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma impura ou imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impura o que o Criador purificou. E aconteceu isto 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se, ou chegar-se aos estrangeiros, mas o Criador mostrou-me que nenhum homem chame impuro ou imundo. À primeira vista, parece que o Criador purificou e autorizou Pedro a comer animais impuros, mas quando prosseguimos na leitura, temos uma surpresa. Vejamos que Pedro, depois de perplexo da visão e sem entender a ordem do Criador, pois o próprio Criador instituiu a lei dos animais puro e impuro, e do nada, agora ele permitir, ele viu que era uma parábola, uma metáfora, apenas uma comparação. O Criador estava falando dos estrangeiros, dos outros povos e nações, pois antes do sacrifício do Messias, outras nações eram impuras e eles não poderiam se misturar. E já não era para os chamar de impuro aquilo que o Criador santificou e purificou na cruz. Irmãos, o Messias morreu na cruz para nos salvar, santificar e purificar para o nosso Pai. Ele não morreu na cruz para purificar porco, e sim homem. As bebidas alcoólicas é outro ponto importante, pois muitos se justificam em beber, porque o Messias transformou a água em vinho. Um ponto muito complexo, pois o Messias transformou a água em vinho do suco natural, de uva, ou transformou em vinho alcoólico. Essa questão só se compete ao Criador, pois fomos enganados por muito tempo e até hoje sofremos com a manipulação da palavra em diversos pontos. O Messias fez na hora este milagre. No primeiro momento em que o vinho foi feito, naquela época, me parece que foi suco de uva, pois somente após um processo de envelhecimento e de fermentação é o que torna ele alcoólico.
Mas isso não compete a mim e nenhum de nós, mas temos que refletir. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo do faraó, e dava o copo na mão de faraó. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporá e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso vinho, e o vosso azeite. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. O suco de uva dura pouco. Após alguns dias começa a fermentar e se tornar alcoólico. E a probabilidade é que Noé armazenou o vinho e acabou fermentando. Vejamos o que a Bíblia diz sobre as bebidas alcoólicas. Ai do que faz seu próximo beber, e acrescentar-lhe até embriagá-lo, para ver a sua nudez. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Perdeu-se o vinho, a videira murchou, gemeram todos que eram de coração alegre. Para quem será o ai? Para quem será a dor? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que não deixam o vinho, para os que vão buscando as misturas alcoólicas. Irmãos, daí para frente essas questões estão em suas mãos. Devemos nos santificar e purificar. Muitos homens e mulheres mostram suas vergonhas, brigam, viciam, matam, traem, se acidentam e acabam destruindo lares e vidas por causa dos efeitos das bebidas. Existem outras formas de contaminação, como as drogas lícitas e ilícitas, tatuagens, piercings, modo de se vestir, entre outros. Tudo que destrói e escandaliza o templo do Espírito Santo desagrada ao Criador. Temos que estar em alerta ao máximo, pois estamos em um corpo de carne, e a carne só quer fazer o que desagrada ao Criador. Porém, por mais que vivemos em carne, temos que andar em espírito, pois a graça do Criador não é de graça. Nós vivemos em constantes testes e provações, e no dia do juízo, na volta do Cordeiro, receberemos o resultado destas provas. Uns para o livramento e a vida eterna, e outros para a condenação, e serão torturados até que paguem até o último centavo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficaram fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Vem com a gente. Obedecer é melhor que sacrificar. And my faith would be made stronger in the presence